E esse tal de verbo to be? Muito importante, a gente usa pra dedéu esse verbo to be, ele já tem vários vídeos aqui no canal falando dele, mas vamos aplicar esse verbo, vamos aplicar essas palavrinhas tão importantes e tão simples de diversas maneiras. Então hoje eu trago para você 5 frases usando o verbo to be, porém em níveis diferentes. Como assim? Você começa a estudar o inglês, você começa ali no seu livro de nível básico, nos seus vídeos de nível básico. Eu tenho uma playlist aqui no canal dedicada para inglês básico. Começa por ali estudando. Aliás, se você não se inscreveu, já se inscreve no canal. E essa playlist ela tá sempre crescendo. Aí você começa a estudar esse inglês básico. E a primeira coisa que todo mundo vai estudar, a primeira coisa que você deveria estudar é o verbo to be. Mas você fala, bom, to be é simples, no presente é o am, é o are, é o is, he is, I am, they are, legal. E você acha que vai ser uma coisa simples que vai ficar ali no nível básico, né? Ah, não, entendi, é isso, não vou mais precisar usar. Vai aparecer só para frases simples. E infelizmente ou felizmente, é legal você saber que o to be aparece para o resto da vida. Eu tenho alunos intermediários, alunos avançados que às vezes ainda esquecem de usar o verbo to be em uma estrutura mais sofisticada, tipo uma voz passiva, tipo uma inversion, que acontece muito, né? São temas de avançado, eu também tenho playlist de avançado aqui no canal, fica aí ligado. E então o to be segue a gente pela vida toda e ele é extremamente importante pra gente falar o inglês correto, apesar de serem palavrinhas bem pequenininhas. O to be, ele significa o ser ou o estar. Então eu sou feliz, eu estou atrasada, qualquer frase mais simples ou mais complexa que tiver a ideia de um estado, de você ser ou de você estar, usa o verbo to be. Você já sabe, mas tem vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar tudo linkado na descrição, pode assistir depois, mas você já sabe que sim, um verbo tem os dois sentidos, né? As duas traduções. No português eu tenho essas duas traduções, o ser e o estar são coisas completamente diferentes. No inglês é uma palavra só. No presente eu uso he, she, it, is, I am, they, you and we are. They, you and we are. Isso mesmo. Então, as frases que eu trouxe para você vão começar no nível básico. Eu trouxe 2 frases super importantes de você estudar e entender usando o to be no nível básico. A primeira, quando você quiser falar da sua nacionalidade, quando você quiser falar de onde você nasceu, quando você quiser falar da sua origem, a gente usa o verbo to be. Para você falar que você é brasileiro, a frase vai ficar I'm Brazilian. Para falar que ele é italiano, he is Italian. Se quiser falar que ele é da Itália, he is from Italy. Então você vê que o to be aparece de uma maneira simples, frases curtas, mas que aparece aí de boa e super importante. Outra frase de nível básico, a frase número 2, que aparece aqui com o verbo to be, é meio estranha, eu já falei sobre isso aqui no canal, nas apresentações pessoais. A gente fala em inglês a nossa idade com o verbo to be. Então em inglês você não tem a idade, você é a idade. Como assim? Se eu for falar da minha idade, eu for falar que eu tenho 37 anos, eu vou falar I am 37 years old. I'm 37 years old. Ele tem 45 anos de idade. He is 45 years old. Ela tem 3 meses de idade, é um bebezinho. She is 3 months old. Months old. Então você vê que o que vai mudar vai ser o years pro months. Então, para falar de idade, a gente não usa o have, que seria o verbo ter, mas a gente usa o verbo to be. São frases simples, porém, como eu falei, pessoas de nível mais avançado, de nível intermediário, ainda confundem isso. Então é bom ter isso bem claro e é bem importante dentro do contexto do verbo to be. Passando para o nível intermediário, eu selecionei frases um pouquinho mais complexas que usam o verbo to be que podem ser úteis na sua vida. Então imagina que você está ali conversando com alguém, viajando, ficando na casa de alguém, né, fazendo um intercâmbio, você quer perguntar o que tem pro almoço. Quando você quiser usar esse o que tem, apesar de ser o tem, a gente também não usa o have. Então, se você quiser perguntar para alguém o que tem pro almoço, a gente usa o what's for lunch. What is, tá vendo na pergunta? What's
for lunch? What's for dinner? What's for snack? What's for the break? Então, o que a gente vai comer? O que vai ter? O que vai ser servido nessas refeições? Também é uma coisa meio estranha e vale a pena incorporar aí, porque pode sair muita coisa errada se você usar outros verbos alternativos ao invés do to be. Uma outra frase simples, porém um pouquinho mais avançada, aí dentro do intermediário a gente usa muito, é para perguntar como foi. Como foi a festa? Como foi seu dia? Como foi a prova? Como foi a reunião, né? Isso tem muito a ver também no momento mais business, no seu trabalho, para usar o seu inglês. Eu vou usar a pergunta how was. Aí eu já tô passando pro to be no passado. No passado, eu uso was pro I, he, she, it. Então, I was, he was, no sentido de estava ou no sentido de era. Então, como foi a sua reunião? How was the meeting? How were the conversations? How were the negotiations? O were eu uso no lugar do are. Então, no passado vai ficar you were, they were, you were. They were, we were, you were. Então, pro they, pro we e pro you, a gente usa o were, que é o to be no passado. Então, tudo que você quiser falar de como foi, como foram as negociações, como foram as conversas, no plural a gente vai usar esse were e no singular a gente vai usar esse was. Então, esse how was é uma frase super importante que serve para várias situações. Pode colocar aí na sua listinha de estudo do verbo to be. E por último, mais uma pergunta um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais estruturada, que usa o verbo to be. Eu diria que já é realmente uma coisa mais além do intermediário. É a frase, o que você está aprontando? O que está rolando? O que você está aí pensando? O que está rolando na sua cabeça? A estrutura para a gente fazer essa pergunta de uma maneira bem informal, de uma maneira bem assim do dia a dia, seria a pergunta What are you up to? What are you up to? Então, o que você tá aí pensando? O que você tá aí rolando, né, na sua vida? Esse up to é uma estrutura idiomática, então não dá para você traduzir o up no sentido de subir ou de alto. É realmente uma frase que tem um sentido único, que é essa ideia de aí, o que você tá aprontando. Então, what are you up to? Where are you going today? O que você está aprontando? Onde que você vai hoje? Então tem realmente essa ideia de uma coisa mais sofisticada, mas você mesmo que estiver no básico já pode incorporar essa frase nas suas listas de vocabulário e ir estudando aos poucos para usar sempre que você quiser. Vamos treinar essas frases nos comentários. Vou deixar linkado os vídeos para você assistir tudo que tem a ver com o to be. Vamos treinar nos comentários, faz as frases que eu te ajudo, corrijo e a gente vai trabalhando mais e mais perfeitamente o inglês aqui no canal. Deixe seu like se você curtiu o vídeo, espero que tenha sido útil, and bye! Expression of the day. Já que a gente está falando de to be, a expressão do dia de hoje, a expression of the day, é a frase I am losing my mind. Nessa frase I am, eu tô usando o verbo to be, muito mais no sentido de eu estou blá blá blá, estou fazendo alguma coisa, é uma parte de um tempo estrutural, de um verbo, né, de um verbo, um tempo verbal, que é o present continuous. Mas para eu falar de I am losing my mind, tem essa expressão idiomática que tem o sentido de eu tô ficando louca, eu tô endoidecendo, eu tô indo à loucura. Então, se você traduzir palavra por palavra, não vai fazer sentido, mas quando eu falo I'm losing my mind, tem essa ideia realmente de eu tô perdendo a cabeça, eu tô ficando completamente louca. Então, se você está estudando muito para uma prova, por exemplo, você pode dizer I'm losing my mind because I'm studying so hard. I can't stand this. Tô, ficando louca porque eu tô estudando demais, não consigo continuar. É demais pra mim. Então é uma estrutura bem bacana para você colocar também na sua lista de expressions of the day. Espero que tenha sido útil and bye!